Hi people! Nesse vídeo eu quero falar com vocês, conversar com vocês sobre obediência e perdão de pecados. E eu quero começar lendo para vocês o Salmo 32. Fala assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Aqui o Senhor começa a responder a oração de Davi, de arrependimento dele. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Aleluia. Eu fiz umas anotações aqui sobre esse salmo. Aqui o Davi começa expressando a alegria dele e a paz que dá nele quando ele confessa os pecados dele ao Senhor, que ele estava ocultando, né? Que ele estava fingindo ali, que ele estava escondendo dentro dele, né? E ele fala sobre a alegria de ser perdoado, a gratidão de poder ser perdoado por Deus e estar bem com o Pai, né? Viver livremente, sem aquele sentimento, aquele peso, sem aquela culpa dentro dele. E nos versículos 3, 4 e 5, ele expressa o sentimento de viver ocultando esses pecados e de viver se escondendo do Senhor, e como isso atinge ele até no corpo dele, né? O corpo dele começou a adoecer, tamanho era como ele se escondia de Deus, como ele estava ocultando ali as coisas erradas que ele fazia, sem se colocar diante do Senhor, confessando os seus pecados, se arrependendo do que ele tinha feito, né? E aqui a linguagem não é poética, tá? Aqui a gente, quando a gente vive uma vida de pecado, o pecado realmente nos envelhece, e a culpa ela imobiliza a gente, ela nos enfraquece, ela faz com que a gente viva sem esperança, ela faz com que a gente viva sem a alegria de poder passear com o Pai no jardim todos os dias, né? Tá ali conversando com o Senhor, falando com Ele, chamando Ele para o nosso dia a dia, para Ele nos guiar, para Ele nos orientar, né? E Davi, ele mostra aqui que quem se confessa a Deus e quem se arrepende, encontra perdão, encontra a alegria, né? Após o perdão, porque o Senhor, ele se alegra com o coração arrependido, ele se alegra de quem reconhece o seu erro e chega diante daquele único que tem poder de perdoar pecados, o nosso Senhor Jesus Cristo, e se confessa, porque Deus é misericordioso para nos perdoar. E aqui, a partir do versículo 8, Deus começa a responder Davi. Então, Deus graciosamente, né, ele responde a Davi e ele diz que vai instruir Davi
no caminho que ele deve andar, né? E mostrar por onde ele deve caminhar para que ele não caia de novo, para que ele não venha errar, para que ele não venha se afastar da presença do Senhor novamente. Então Deus chama Davi para confiar nele e não no próprio braço dele, né? Porque quando a gente confia só no nosso braço, quando a gente acha que a gente tem o poder de levar, de domar a nossa vida, né? Quando a gente acha que a gente sabe mais do que Deus, o que é melhor para nós, a gente só caminha por uma vida de sofrimento, por um caminho de aflição, por caminho de dor, né? Então Deus exorta Davi a não ser como os cavalos e como as mulas que precisam ser domadas, ser forçadas a obedecer, porque nós não somos cavalos, nós não somos mulas, nós somos filhos, e filho obedece em amor. Jesus, a palavra do Senhor fala, né, a kenosis de Cristo, né, o esvaziamento dele, né, para que ele pudesse, ele tinha uma obediência ao Senhor completa. Jesus obedeceu o Pai de forma completa, né? Ele foi ali caminhando, crescendo em graça, crescendo em sabedoria, né? Quando Deus desceu e se fez homem, quando Jesus desceu e se fez homem, quando ele se humilhou, né? Se tornando homem para nos religar ao Pai, para nos levar ao Senhor, para que pudéssemos ter a oportunidade de sermos perdoados, porque quando nós erramos, o Senhor e a gente ora arrependido, pedindo perdão ao Senhor, pedindo uma nova oportunidade, o Senhor, quando olha para nós, ele vê Cristo, né? Então, a gente, graças ao Senhor Jesus, a gente tem a oportunidade de sermos perdoados e de continuarmos a jornada com o Pai, nos guiando e nos levando pelo caminho que ele sabe que é melhor para nós. Então, filhos obedecem porque amam o Pai, né? E porque são gratos pela salvação que Ele nos deu, pelo cuidado que Ele nos dá diariamente, né? E a instrução também para a gente caminhar nessa vida tortuosa, nessa vida tribulada, no meio dessa Babilônia que está aí fora, né? Se não for o Senhor caminhando conosco, se não for o Senhor nos guiando, quem somos nós, né? Quem somos nós? Porque nós não somos onipotentes, onipresentes, oniscientes, então nós só podemos depender do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é bom para mim e para você, e nós não somos mulas, nós não somos cavalos, nós somos filhos, e filhos obedecem. Se nós falamos que somos discípulos de Jesus, a gente tem que tê-lo como exemplo, né? E Cristo obedeceu até a morte, e morte de cruz. E nós temos que obedecer ao Pai, a gente tem que ter uma obediência completa como Cristo teve, a gente tem que desejar isso, a gente tem que percorrer a nossa vida cristã atrás disso, né? Crescendo, desenvolvendo a nossa salvação, como o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, né? E Jesus, como eu falei, ele tinha uma autoridade independente, né? E ele se submeteu completamente à vontade do Pai, única e exclusivamente à vontade do Pai. E ele foi até o fim, né? Humilde, e assim devemos ser nós, discípulos do Senhor, humildes e obedientes ao Pai, né? Não por obrigação, como Caim, né, fazia a adoração dele por obrigação, mas como Abel, em adoração, em gratidão a quem Deus é, ao que Ele faz por nós, porque tudo é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, qual área da sua vida que está em desobediência? Qual área da sua vida que você precisa entregar ao Senhor e falar: Senhor, me perdoa, eu quero te obedecer, eu quero que o Senhor caminhe comigo em todas as áreas da minha vida. Confesse ao Senhor, confesse ao Pai o teu pecado e você vai receber perdão. Por causa de Cristo, hoje nós podemos ser perdoados pelo Senhor e nós temos a oportunidade de estarmos com Ele, porque Ele nos salvou. Então peça perdão para o Pai
e você vai receber, porque a palavra nos garante que todo coração verdadeiramente arrependido, o Senhor perdoa e joga o nosso pecado no mar de esquecimento e a gente pode caminhar com Ele novamente, livres, em paz e com essa alegria que Davi falou. Eu quero aqui finalizar lendo para vocês na versão aqui da Bíblia a Mensagem, que é uma versão um pouquinho mais poética, mas também que dá alguns adendos aqui interessantes. Ó, fala assim: considere-se afortunado, feliz mesmo, você que ganhou um novo começo e cuja ficha está limpa diante de Deus. Considere-se afortunado. O Eterno não tem nada contra você e você não está escondendo nada dele. Quando guardei tudo para mim, os meus ossos se transformaram em pó, minhas palavras eram gemidos intermináveis. A pressão nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Então, resolvi pôr tudo para fora. Eu disse: confessarei todos os meus pecados a Deus. De repente, a pressão foi embora, minha culpa evaporou e meu pecado desapareceu. Com isso, cheguei a uma conclusão. Todos temos de orar, porque quando as represas arrebentarem e tudo inundar, estaremos em terreno alto e sairemos ilesos. O Eterno é minha ilha de refúgio. Ele mantém o perigo bem longe da praia. E os louvores são como um colar em volta do meu pescoço. Deixe-me dar uns bons conselhos para você. Olhando nos seus olhos, falando diretamente para você. Não seja teimoso como o cavalo ou a mula, que precisam de freio e rédea para se manter no caminho. Os que desafiam Deus estão sempre desorientados, mas os que confiam em Deus são amados em qualquer situação e lugar. Celebrem a Deus. Cantem juntos todos. Vocês de coração honesto, não se calem. Celebrem ao Senhor. O nosso Pai é um Pai que perdoa. O nosso Pai é um Pai que nos dá novos começos. Então, que você se arrependa do seu pecado, que você veja a área que precisa de mais obediência do Senhor e que você tenha uma vida espiritual cheia do Espírito Santo de Deus, te guiando e te levando em adoração ao Pai. Deus te abençoe. Um abraço.